Bem-vindos ao Bate-Papo com Hermínia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o perdão. Muitas terapias, muitos grupos religiosos e o senso comum vive falando pra gente, perdoa, ensinam orações, mantras de perdão. Eu sempre tive um pensamento específico em relação ao perdão. E sempre quando eu fiz minhas orações pedindo perdão, ou que eu perdoasse alguém, sempre foi muito difícil para mim, porque as mágoas que, quando alguém ofende a gente, as mágoas que deixam, as dores que deixam, são muito grandes. E, particularmente para mim, nunca foi fácil perdoar assim, e muitas vezes eu me culpei por causa disso. E à medida que eu fui trabalhando mais, convivendo mais com as pessoas, me relacionando com elas, em termos de trabalho, muitas queixas eu fui ouvindo sobre o perdão, pessoas que queriam perdoar ou pessoas que não conseguiam perdoar. Eu comecei comigo mesmo a trabalhar o perdão no seguinte sentido: só fazer uma oração de perdão, no meu caso, não resolve muito não. O que eu gostaria de ver, e com a experiência também foi me mostrando, era que o comportamento da pessoa mudasse em relação ao que ela havia feito de agressão ou de alguma coisa que me magoou muito, que me feriu. E quando isso acontecia, eu me sentia bem e conseguia resgatar o amor que eu tinha por aquela pessoa. Aí eu desenvolvi com o tempo uma ideia e um comportamento de me relacionar com a pessoa no sentido de tirar dela o melhor, mesmo que seja um inimigo, que seja uma pessoa difícil, buscar em ação desenvolver, da minha parte pelo menos, um comportamento mais amoroso, um comportamento mais usar o amor incondicional, sabendo que, começando um pouco a desenvolver um autoconhecimento e me responsabilizar também por aquela situação de conflito que existiu entre as pessoas. Eu não poderia resolver o lado dela e nem ficar esperando que ela viesse me pedir perdão e que mudasse o comportamento dela. Mas eu poderia fazer um autoexame, eu poderia fazer comigo uma revisão e consertar os pontos falhos, os pontos que eu fiz algum comportamento que pudesse tê-la magoado, sair um pouco de mim e olhar a perspectiva do outro. Eu sei que é muito complicado isso, é muito difícil, mas a ação, o cortar os elos com quem a gente culpa, é resolver o problema entre a gente. E não ficar buscando quem é mais culpado, porque às vezes nas discussões a gente fica, vamos acertar a situação. Ah, mas você fez isso, mas você fez aquilo, você fez aquilo.
Se continua dessa maneira, fica muito complicado a gente resolver. Tem que ter de uma das partes a decisão de cota. Se aquela pessoa é importante para mim, se eu tenho que conviver com ela, se ela faz parte da minha família, se um dia eu gostei dela muito, ela é importante para mim. Existiu alguma coisa que tolhiu a nossa relação. Então, é necessário que uma das partes pare de buscar o culpado. Uma das partes corte e se proponha a continuar a vida. E continuar a vida significa dar novos estímulos, novas situações, investir o tempo todo que você gosta daquela pessoa. Aquilo que você viveu com ela num passado foi importante, foi real. Por algum motivo, existiram situações que mostraram para as duas partes ou mais o pior que cada um tinha. Mas você já foi capaz de relacionar com aquela pessoa no melhor que você tinha e no melhor que ela tinha também. É difícil. Você pode buscar uma ajuda profissional, de um psicólogo, de uma terapia, para dar força para você a compreender todos os seus comportamentos e mesmo que você não volte a ter um relacionamento com aquela pessoa, se ela não te der chance, ocorre o seguinte: você passa a viver melhor. Você se desliga daquela situação difícil. Você se desliga das influências energéticas e espirituais que ficaram daquela relação. Nesse sentido, eu entendo o perdão enquanto uma ação em que você revê os seus comportamentos, uma ação que você se desliga daqueles incidentes que ocorreram e você passa a prestar atenção e dar muita ênfase na sua vida de hoje para frente. O passado já foi e se vitimizar, ficar remoendo toda aquela situação é algo muito negativo para você e te deixa muito mal. O importante é você conseguir se desligar e se desligar é só você rever os seus comportamentos e você alterar a sua forma de se relacionar com as pessoas que você identifica que são formas negativas. E a melhor forma para isso é você treinar, 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 acessar o Criador, entrar nessa energia de amor incondicional e amor por você, para você, por você, para você ser uma pessoa diferente. Você é responsável pela sua vida aqui na Terra. Quando você for embora aqui da Terra e você se encontrar em outros planos, se você acredita no juízo final, você vai responder pela sua vida e não pela dos outros. Ah, tá, é mesmo, mas eu não fiz porque aquela pessoa, ele não me deixou, ele me fez mal, etc. Mas aí vão perguntar, e você, o que fez? O que que você fez para viver melhor? A vida é sua, você responde individualmente pela sua vida. O karma, se ele existe, não é coletivo. O aprendizado é seu. É você que precisa introjetar, pensar e você alterar o seu comportamento, emitir outra modalidade de energia, desenvolver em você
outras modalidades de emoção. E o começo, eu vou bater muito nessa tecla com vocês, é ascender no plano do amor incondicional. Entender que todos somos irmãos, todos pertencemos à humanidade e essa terra é o nosso lar. Paz e luz.